um estudante recebeu um Pix errado no valor de R$ 200 mil. Mesmo desempregado e com dificuldades financeiras, o estudante não pensou duas vezes. Fez de tudo para devolver o valor o mais rápido possível ao dono. Leandro tem 25 anos e atualmente está desempregado. Ele conta que ficou muito surpreso quando apareceu a notificação no celular que tinha acabado de receber um Pix de R$ 200 mil. Eu falei logo, ou é golpe, ou então alguma propaganda de algum banco com esse valor alto. A alegria do Leandro durou muito pouco, exatamente 20 segundos. Foi o tempo para que um empresário de Cuiabá, em Mato Grosso, ter percebido que tinha feito um Pix para a pessoa errada e pedir a devolução. Por mensagem, Leandro avisou que não criaria dificuldade. Pode ficar tranquilo, meu pai. Se tiver na minha conta a opção de devolver aqui, eu devolvo para você na hora. Isso aí pode ficar tranquilo. Mas aí veio outro problema. Por ser um valor atípico, alto demais para o histórico de movimentações dele, a conta foi bloqueada. Seria um valor que ele tinha comprado a carreta de bovinos, e naquele momento a carreta tinha chegado. Quando ele foi fazer um Pix, em vez de colocar 66, ele acabou colocando 65. Eu acalmei a ele e falei, olha, amigo, é o seguinte, só ter calma, a gente vai resolver isso. Depois de algumas ligações, 4 dias depois, o valor foi finalmente devolvido. E cerca de 1 hora depois, Leandro recebeu uma mensagem de agradecimento, uma recompensa de R$ 1.000 e também a certeza de que fez a coisa certa. Minha consciência dizia demais para devolver esse dinheiro. Isso vem de criação de pai e mãe, sempre na questão de honestidade, trabalhando, nunca querer nada de ninguém. Vamos falar sobre esse assunto com João Vitor Bandeira, advogado especialista em direito do consumidor e membro da Abradecon, Associação Brasileira de Advogados em Defesa do Consumidor. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Olá, boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de trazer esse tema aqui em debate representando a Abradecon. A gente tem que discutir, porque isso pode acontecer, não é mesmo? Receber um dinheiro por engano, por um Pix, você abrir a sua conta, o aplicativo do seu banco, tem uma quantia lá que não é sua. Juridicamente, como que isso é enquadrado, doutor? A pessoa que recebe um Pix de forma indevida, ela tem mais do que um dever moral, ela tem um dever legal de realizar a restituição daquele valor que recebeu de forma indevida, sob pena de incorrer no crime de apropriação indébita. A pessoa deve sim realizar a transferência para a pessoa que fez o Pix de forma errada, né, garantindo assim que não incorra no que chamamos no direito de enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa, que é quando a pessoa ela obtém uma vantagem sem uma razão jurídica plausível. E existe no Brasil alguma jurisprudência aí que reconheça o direito a essa recompensa, por exemplo? Então, aqui no Brasil já vimos alguns casos de pessoas que buscaram indenização, né, tentando enquadrar no chamado achamento de uma coisa. Quando a pessoa ela encontra uma coisa e ela restitui ao dono, ela entrega a coisa achada ao dono, ela pode ter direito a uma indenização no percentual de 5% do valor da coisa. Recentemente, houve um caso que ficou bem famoso aqui no Brasil, de um aposentado, salvo engano, no Piauí, que ele recebeu uma quantia milionária na sua conta e ingressou com uma ação judicial buscando a reparação, a indenização do valor do percentual de 10% referente ao valor que foi recebido na conta dele. No Brasil não existe uma jurisprudência consolidada no sentido de conceder esse tipo de indenização, mas é claro que se a conduta de quem realizou a transferência gerou um ônus, gerou um prejuízo para aquela pessoa que teve o crédito na sua conta, por óbvio, esta pessoa tem sim o direito de obter uma indenização. Entendi. Então, não existe uma jurisprudência, mas o fato do banco conseguir identificar o remetente, quem recebeu, isso enfraquece o pedido de recompensa? Na verdade, quando nós tratamos de um Pix que é realizado de forma indevida, entre pessoas físicas, o banco ele age apenas como intermediador.
ele tem que ele tem que, na verdade, intermediar a restituição do valor. A pessoa que realizou a transferência de forma indevida, ela tem que buscar o banco, né, para que o banco possa auxiliar a pessoa que recebeu este PIX possa fazer a devolução. O banco ele não pode, de forma automática, realizar a devolução do valor, porque isso geraria uma insegurança jurídica muito grande. A gente tem no PIX o chamado MED, que é um mecanismo especial de devolução, no qual uma pessoa que é vítima de uma fraude, ela pode acionar esse mecanismo para obter a devolução do valor em sua conta. Mas quando uma pessoa ela realiza uma transferência de forma enganosa, porque escreveu um dado errado na chave Pix ou algo do tipo, esse mecanismo não pode ser acionado pela pessoa que realizou a transferência errada, porque esta ferramenta que foi criada pelo Banco Central, que é o MED, ela se destina apenas a causas de fraude. Então, em casos que a pessoa realizou a transferência, ela não consegue ter uma indenização especificamente do banco. Da pessoa que recebeu a transferência errada, ela não tem o direito de receber uma indenização do banco. Mas o banco ele não pode, em hipótese alguma, compartilhar os dados daquela pessoa que recebeu a transferência. A pessoa que realiza a transferência de forma indevida, ela tem que buscar os seus meios, buscar um advogado, para poder encontrar a outra pessoa que recebeu o PIX para solicitar, né, a devolução dos valores. O banco, quando ele realiza, ele informa a pessoa que realizou a transferência de forma indevida os dados de quem recebeu, está violando a LGPD e pode, inclusive, dar causa a uma indenização à pessoa que teve os seus dados informados de forma indevida. Ah, entendi. Então, assim, pedir uma indenização por danos morais, por exemplo, esse caso que o senhor citou aí, deste senhor, desse outro homem que recebeu milhões na conta dele, ele fala que teve muita pressão psicológica e também muita exposição na mídia. Ele poderia entrar com danos morais contra a instituição financeira, por exemplo? Nesse caso da transferência milionária, eu entendo que sim, é viável um pedido indenizatório de danos morais que não se confunde, claro, com a multa, com o percentual que está previsto dos 5%, pelo fato de que o consumidor, quando ele obteve a transferência de forma indevida pelo banco, ele precisou dispor do bem mais importante da vida dele, que é o tempo. Então, quando ele teve que dispor do tempo dele para resolver um problema que foi causado pelo banco, ele incorre no que chamamos no direito da teoria do desvio produtivo, que é quando uma empresa ela gera ao consumidor o prejuízo de ter que gastar o seu tempo, que poderia estar dispondo para lazer, para descanso, para poder aproveitar com seus familiares, com seus amigos. Essa pessoa que teve este prejuízo de ter que gastar o seu tempo para resolver um problema gerado pelo banco, ela tem sim direito a uma indenização pelo que chamamos de desvio produtivo do consumidor, que é uma teoria muito aceita hoje na jurisprudência brasileira. E nós vimos também aí na reportagem, doutor, que o rapaz teve a conta bloqueada, não é mesmo? Tem todo um transtorno, né? Porque a sua vida acaba entrando, né? Fica parada ali, entrando num prejuízo, vamos dizer assim, por conta de um valor que não é seu. É verdade. Na verdade, o que temos percebido hoje é que os casos de bloqueio de conta têm se tornado muito frequentes, principalmente pela quantidade de fraudes que tem batido recorde nos últimos anos em decorrência da digitalização do sistema financeiro brasileiro. Com essa ocorrência mais frequente de fraudes, né, o banco ele tem utilizado um algoritmo para poder prever essas fraudes que tem cometido muitos enganos. E quando o banco ele utiliza esse algoritmo de forma errada, bloqueando conta de pessoas que não realizam fraudes, de pessoas que não têm movimentações atípicas, o banco ele gera um prejuízo sim ao consumidor e, nesses casos, é devida sim uma reparação ao consumidor por conta desse bloqueio da conta. Eu sempre falo que, na maioria das vezes, o maior prejuízo que pode ser gerado ao consumidor não é nem
ficar com a conta bloqueada naquele período. Mas é quando depois há um bloqueio na conta da pessoa definitivo e a pessoa ela perde todo o histórico de transferências dela. Então, se eventualmente depois ela tiver qualquer problema com outro banco, com qualquer empresa, ele precisar de um comprovante bancário para poder utilizar aquele comprovante bancário para poder resolver a sua problemática, ele fica prejudicado sem ter essas documentações. Além disso, quando o banco faz o bloqueio da conta do consumidor, né, ele impede o consumidor de utilizar os seus recursos para pagar contas essenciais, como água, como luz, como um salário de um funcionário, como um fornecedor, pode gerar uma negativação indevida. Na verdade, um absurdo muito grande que tem se perpetrado no Brasil, porque os bancos ainda não entenderam como podem se prevenir corretamente das fraudes que são realizadas e porque ainda não investiram recursos suficientes para encontrar um meio de prevenir essas fraudes sem gerar um ônus tão grande ao consumidor, que é o que vem acontecendo hoje. De verdade, um grande ônus ao consumidor que tem a sua conta bloqueada de forma indevida pelo banco. Entendi, doutor. Só para encerrar aqui a nossa conversa, uma dúvida que eu tenho. Quando entra esse dinheiro de uma forma errada na conta de uma pessoa, ela precisa declarar esse dinheiro? Como fica a questão do imposto? Ela fica com algum prejuízo? Por isso que muitas vezes aí eles falam até em recompensa por ter devolvido. Precisa declarar esse dinheiro? Na verdade, até introduzindo um pouco da pergunta que você fez sobre a questão da recompensa, a recompensa, quando o legislador criou essa recompensa, ele teve como intuito prestigiar a boa-fé e a honestidade. Nesse caso, se a pessoa ela recebe uma indenização por isso, ela precisa sim declarar esse valor, apesar de que essa declaração não é uma declaração obrigatória no imposto de renda. Mas se a pessoa recebe o valor e ela devolve, é importante que se deixe registro disso através de um contrato, através de um termo, para que, eventualmente, se o consumidor tem algum problema com o fisco, que ele possa comprovar, né, este problema. E um outro ponto muito importante é que tem ocorrido muitas fraudes hoje no Brasil, principalmente no sentido de pessoas que realizam PIX para a conta de uma pessoa e fala, me devolve o dinheiro. E a pessoa, quando vai fazer a devolução do valor, ela realiza uma nova transferência. No PIX, existe uma ferramenta chamada devolução do PIX. Quando uma pessoa ela recebe um PIX de forma incorreta, ela tem a possibilidade de fazer a devolução do PIX diretamente no PIX recebido. Isso é muito bom pelo cenário tributário, porque previne a pessoa de, eventualmente, ter algum problema com o fisco, de ter uma tributação daquele valor que foi recebido de forma indevida, e também é muito importante porque a pessoa se previne de uma eventual fraude, de um eventual problema futuro em decorrência daquela transação. Excelente, muito obrigada por todas as informações e esclarecimentos aqui. As pessoas precisam ficar atentas, não é mesmo, nos direitos. Doutor João Vitor, muitíssimo obrigado. Uma boa tarde. Volte sempre aqui à Hora News. Eu que agradeço pela oportunidade da Record News e queria falar em nome da Bradecom que estamos sempre lutando pelos direitos do consumidor e que o consumidor deve sempre lutar pelos seus direitos incessantemente. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Uma ótima tarde.